Olá, estamos começando mais um programa Entrevistando. Recebemos hoje o Wallace Faria Pacheco, auditor fiscal na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Mato Grosso do Sul. E o tema de hoje é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Wallace, você acha que isso já é uma realidade em Mato Grosso do Sul? Olá, Micael. Olá a todos. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é, em parte, uma realidade, mas em outra parte, para muitas pessoas com deficiência, ainda é uma grande expectativa, tanto em nível nacional quanto em nível regional. Então nós podemos dizer que Mato Grosso do Sul não destoa muito do cenário nacional. O percentual de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é bem próximo, a média de inclusão é bem próxima do que a gente verifica em nível nacional. Então nós temos, para uma grande parcela das pessoas com deficiência, desse público-alvo dessa ação afirmativa, ainda uma grande expectativa. Por quê? Por conta dos entraves que nós temos em relação à inclusão, que aí são as chamadas barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, estruturais, que vão tornar mais difícil essa inclusão para algumas pessoas com deficiência, em função do seu grau de deficiência, do que para outras pessoas. Mas nós já temos sim, para muitas pessoas com deficiência em Mato Grosso do Sul, essa inclusão como uma realidade que muda a vida das pessoas. E ao ser contratado, essas pessoas com esses tipos de deficiência, elas têm alguma jornada especial, salário diferenciado das demais? A lei prevê, no artigo 93 da Lei 8.213 de 91, um percentual mínimo que cada empresa deve reservar para as pessoas com deficiência. Então nós temos uma variação de 2 a 5% do número de vagas para as empresas que têm acima de 100 empregados. Além dessa previsão legal de cota, existem outras disposições, como o Decreto 3.298, a Instrução Normativa número 98 de 2012 do Ministério do Trabalho e Emprego, que vão dar um norte em relação a essa política inclusiva. Dentre elas, algumas regras vão dizer que não se deve tratar de forma discriminatória as pessoas com deficiência. Daí, então, eu posso dizer que, em relação, por exemplo, à jornada de trabalho, a gente não deve ter um tratamento diferenciado. Então, não posso contratar uma pessoa com deficiência e colocá-la numa jornada de trabalho diferenciada, inferior à jornada de trabalho praticada pelos demais trabalhadores, salvo em situações muito específicas, por questões de saúde, de tratamento que eventualmente essa pessoa tenha necessidade, desde que haja orientação profissional médica nesse sentido, nós poderemos então dar a essa pessoa com deficiência um tratamento diferenciado no que diz respeito à jornada de trabalho, porque via de regra a jornada menor também implica num salário também menor. Então, já puxando a questão do salário, nós não podemos também tratar a pessoa com deficiência de forma diferente no que diz respeito ao salário. Ela deve receber também o mesmo salário que outra pessoa dita sem deficiência receberia naquela mesma função. E as empresas que elas aderem a essa contratação de pessoas com deficiência, elas recebem algum incentivo, algum apoio, alguma coisa algum incentivo por parte do Ministério do Trabalho? Há um movimento em andamento no Congresso Nacional, no sentido de que as empresas que cumprirem um percentual acima do previsto na lei, no artigo 93, que eu disse, da Lei 8.213, é que essas empresas tenham um benefício fiscal, uma redução em algum, agora eu não vou me recordar especificamente qual, tributo que seja incidente sobre o faturamento ou sobre a folha de pagamento, mas há sim movimento no Congresso Nacional a esse respeito. Mas ainda não há em vigor nenhum incentivo legal para as pessoas, no caso as empresas,
que cumprirem a cota. É bom a pergunta porque ela nos leva à origem dessa ação afirmativa, né? Trata-se de uma ação afirmativa por imposição legal. Nós estamos, a partir de 91, com o artigo 93, recuperando ou buscando recuperar uma defasagem ou um déficit que nós temos e uma dívida que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência. Nós tivemos, a partir da Idade Média, o desenvolvimento de políticas assistenciais ou assistencialistas, né, que visavam dar uma proteção, uma tutela, como se diz, caridosamente excludente, na medida em que você ajuda a pessoa com deficiência, mas também a exclui da sociedade, do convívio com a sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, com a Lei 8.203, o artigo 93, nós buscamos romper essa exclusão, forçando, por meio de uma imposição legal, a inclusão dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, então buscando criar as condições necessárias para que elas então consigam ter acesso ao convívio no seio da sociedade como qualquer pessoa. E hoje já se sabe que a deficiência, Micael, não está na pessoa, mas sim na sociedade, porque as barreiras que são impostas a essas pessoas, que são, na verdade, a grande deficiência. Então, nós precisamos, como sociedade, e a lei vem nesse sentido, vencer essas barreiras e criar as oportunidades para as pessoas com deficiência. Na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Mato Grosso do Sul, existe algum setor responsável específico em tratar desse assunto em relação à contratação de pessoas com deficiência? Sim, nós temos na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego o setor, que é a seção de políticas de emprego e renda, que tem a finalidade de estimular, criar parcerias, a articulação com todos os atores sociais, tanto aqueles obrigados ao cumprimento da legislação, quanto as autoridades que devem verificar o cumprimento dessa obrigação legal, Ministério Público, entidades representativas de trabalhadores, de empregadores, no sentido de que nós criemos as condições, como disse, para a inclusão da pessoa com deficiência. Porque a simples imposição legal e a imposição, por exemplo, de uma multa pelo descumprimento da regra tem se mostrado ineficiente. Até, em alguns casos, nós verificamos que há uma real impossibilidade do cumprimento. Poderia dizer em algumas situações muito específicas e muito peculiares, mas há, em função da pouca qualificação profissional ou da pouca escolaridade, da baixa escolaridade desse candidato que se apresenta para o emprego, e em muitos casos, Micael, até ausência de candidatos. Nós temos regiões muito afastadas, diversas atividades econômicas com uma complexidade muito grande de relações que se estabelecem e que acabam, por essa simples constatação, sendo um empecilho, um impedimento. Nós cremos que é um impedimento que pode ser vencido. E a seção de políticas de emprego e renda visa justamente, através dessas parcerias, facilitar ou criar os caminhos, as pontes que vão conectar as pessoas com deficiência a essas oportunidades que nós queremos criar no mercado de trabalho. Além da seção de políticas de emprego e renda, nós temos a inspeção do trabalho. A seção de inspeção do trabalho é responsável pela fiscalização do cumprimento dessa cota legal. Então, nós temos um projeto de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, coordenado por mim na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em que nós vamos, então, verificar se as empresas com mais de 100 empregados estão ou não cumprindo a obrigação legal. Senhor Wallace, na sua opinião, a pessoa com deficiência, ela trabalhando, né, isso ajuda para uma melhor socialização dela com a sociedade? Sem dúvida nenhuma, Micael. O direito à inclusão no mercado de trabalho é parte da inclusão. Nós temos a inclusão na cultura, na educação
em diversos aspectos da vida em sociedade. E recentemente o Brasil promulgou a Declaração da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que busca justamente vencer essas barreiras e buscar a inclusão não só no mundo de trabalho. Então, permitir ou expor a pessoa com deficiência ao convívio é extremamente libertador, emancipador. Então, quando a pessoa com deficiência que sente em si mesma alguma limitação, consegue transpor essa barreira, consegue se relacionar, consegue ter sua independência econômica, para ela é a maior vitória. E como um resultado ou um efeito colateral que se possa dizer positivo, a sociedade também melhora. Nós teremos uma sociedade mais inclusiva, mais democrática, mais plural, ou seja, uma sociedade também melhor. Você já recebeu alguma denúncia, seu Wallace, lá no Ministério Público do Trabalho lá, em relação à exploração do trabalho da pessoa deficiente? Nós temos algumas situações que já chegaram ao Ministério do Trabalho de irregularidades na contratação. As situações, por exemplo, como eu disse, em relação à jornada, você me perguntou sobre a jornada de trabalho diferenciada. Então, houve uma situação que foi objeto de verificação, a empresa prontamente regularizou os contratos de trabalho, que foi a contratação de pessoas com deficiência com um número muito reduzido de horas por semana, 4 horas por semana, o que implicava, logicamente, numa remuneração menor do que dos demais trabalhadores, porque justamente, em função da proporcionalidade com o tempo de serviço, com a jornada de trabalho, era menor. Então, nós regularizamos essa situação. Outra situação que é corriqueira é a frustração no momento da contratação. Você tem um processo seletivo em que a pessoa vem à empresa ou é chamada à empresa, participa do processo seletivo, se expõe na busca dessa oportunidade e a empresa, após essa seleção, não efetiva a contratação. O que se verifica em muitos casos é que a empresa adota esse procedimento seletivo apenas para justificar ou perante a fiscalização do trabalho ou perante o Ministério Público do Trabalho que está adotando as medidas necessárias para o cumprimento da cota. Mas não há um efetivo interesse na inclusão daquelas pessoas com deficiência. Isso gera realmente um elevado grau de frustração, insatisfação por parte das pessoas com deficiência, porque a gente pode dizer que sim, é um abuso do direito e na verdade, uma discriminação que deve ser combatida. Muito obrigado, Sr. Wallace, por estar participando do nosso programa e falando um pouquinho sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Entrevistando.